Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. A crispação estará mesmo a dominar a sociedade? É a pergunta que nos traz à edição desta semana. A tensão parece estar latente no dia-a-dia. Ouvimos relatos, temos até essa experiência, por vezes, no trânsito, nas filas de serviços públicos e privados, em muitas notícias que escutamos e em tanto que lemos, sobretudo nas redes sociais. Vivemos numa sociedade cada vez mais violenta ou será apenas uma percepção? E se assim é, a que se deve esta irritabilidade que parece generalizada? Onde é que acaba a tensão e começa, por exemplo, a violência? E será que as redes sociais e o contexto político são alheios a esta realidade? Para responder a estas questões, convidamos para a edição desta semana do Da Capa à Contra Capa o psicólogo social André Mata e o psiquiatra Gustavo Jesus. Muito obrigado por terem vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Comece por si, à distância, psicólogo social André Mata. Vamos despistar a questão das percepções. Não sei se partilha das percepções. As perguntas que coloquei são provocações à mesa, digamos assim, para a nossa conversa. Mas temos indícios ou não, ou tem indícios, André, na sua perspectiva, de uma crispação ou de um ciclo de crispação neste momento na nossa sociedade? Ora, bom dia a ambos. Bom, o que temos indícios claríssimos é, de facto, de que há a percepção dessa crispação. Se há ou não crispação são coisas diferentes, ou seja, você fez a introdução falando de mim como psicólogo social e é nessa capacidade que aqui estou, e de facto se há coisa que nós sabemos na psicologia social é que a percepção da sociedade e a objetividade da sociedade, a realidade da sociedade, muitas vezes diferem, e nomeadamente em sentidos sistemáticos que nós conseguimos prever. Nomeadamente, a percepção tende a ser mais alarmista e mais negativa que a realidade, por diferentes razões que eu posso aqui aflorar. Uma delas é a forma como a nossa mente funciona, ou seja, esta percepção de conflito social e de crime está bem estudada, e nomeadamente dissociações entre a realidade dos números objetivos do crime e o sentimento público de medo, de insegurança, e como estas nem sempre estão par e passo, estão bem estudadas e têm a ver com uma coisa que chamamos o enviesamento de negatividade. Enviesamento, no fundo, é uma tendência, um erro de pensamento, e neste caso o enviesamento da negatividade é a tendência que temos para reparar mais ou lembrarmos mais das coisas más que acontecem do que das coisas boas. Ou seja, presumivelmente a maioria de nós vivem rodeados de pessoas boas e é muito mais provável que num dado dia nos aconteçam coisas boas do que más, mas mesmo que excepcionalmente, se nos acontecer uma ou outra coisa má, é dessa que nos vamos lembrar, é nessa que vamos reparar e ficar a ruminar nela. Ora, isto explica muito sobre o que pensamos da sociedade e das outras pessoas em geral. E nós temos já bastantes estudos a mostrar que as pessoas sistematicamente sobreestimam quer o mal que há no mundo, ou seja, a percentagem de crime, por exemplo, quer a medida em que outras pessoas em geral são imorais, tendem a ser, por exemplo, preconceituosas, intolerantes, incumpridoras da lei, etc, etc. Por isso, dizia eu, uma das razões para esta percepção, que parece ser a palavra do ano, a percepção de que a sociedade está a ficar pior, corrompida, tem a ver com a forma como a mente funciona. A outra, óbvia, e suspeito que vamos falar disso hoje, tem a ver com os mídia, ou seja, os mídia têm uma grande parte da culpa aqui. Eu tenho feito tem sido quase um hobby meu, tenho feito assim um esforço para ver a abertura dos vários noticiários de todos os canais. E não só de um certo determinado canal que está mais associado ao alarmismo, mas todos parecem alinhar pela batuta. Quem veja os primeiros 15 a 20 minutos de noticiário dos três principais, uma ideia fortíssima de que Portugal é um país horrível, um país perigosíssimo, que é dominado por violações, corrupção, crime. Por exemplo, na semana passada, uma das notícias de abertura é que havia um assalto a uma vivenda em Albufeira. E eu fico a perguntar, mas que raio é que isto tem interesse? Porquê é que isto é do interesse nacional? E, acima de tudo, o que é que isto vai fazer à pessoa que está do outro lado da televisão a ver isto? Ou seja, temos uma ideia, isto promove este clima de insegurança, por um lado, e de ultraje moral, que estamos todos profundamente chocados com certas malfeituras na sociedade. O que tem piada é que a última vez, ou sempre que eu tenho checado o lugar de Portugal no ranking de países
mais seguros do mundo, Portugal continua a assumir um lugar cimeiro muitíssimo confortável lá em cima. Há vários estudos que mostram claramente que há uma dissonância entre até as notícias que são neste momento, difundidas e a realidade, nomeadamente a estatística Total. em relação aos crimes. Total. É claro que podemos perguntar porque é que assim é e se estas políticas editoriais são mais inocentes ou mais deliberadas para captar a atenção, precisamente pela mesma razão da forma como eu descrevi, a forma como a mente funciona. Eu acho que as pessoas encarregues de fazer a curadoria destes conteúdos noticiosos sabem que o mal e o ultrajante e o chocante capta mais a atenção. E por isso temos a homogeneização dos mídia neste sentido de promover ainda mais o viés da negatividade. Vamos ouvir aqui o Gustavo sobre esta perspectiva. Gustavo, o que é que se oferece dizer no arranque? Bem, antes de mais nada, obrigado pelo convite. O tema é rico, estaríamos aqui a falar muitas horas, não é? Mas queria cumprimentar também o André, que está à distância, e dizer que, de facto, eu concordo com o que ele disse, de uma maneira geral, mas acho que nós também temos que olhar ao facto das percepções se basearem não só na forma como as informações são comunicadas, mas nos dados propriamente ditos. Portanto, também não podemos embarcar nesta narrativa de que, como as percepções são enviesadas, então quer dizer que os dados, na verdade, não mudaram nada. E também isso não é verdade, como eu já posso dizer já de seguida. Mas queria só pegar aqui neste tópico do enviesamento da negatividade, que é muito interessante, porque este tópico do enviesamento da negatividade, ou seja, as pessoas lembrarem-se sistematicamente do que é negativo e ficarem agarradas àquilo que foi noticiado negativamente ou àquilo que tomaram conhecimento de que é negativo, na verdade funciona assim porque isso, do ponto de vista da evolução do cérebro humano, foi vantajoso. Ou seja, nós temos que olhar sempre para as emoções como estratégias que o nosso cérebro e o nosso corpo desenvolveram para nos proteger, para nos fazer sobreviver face à adversidade, verdade? Porque nós, repare, o nosso estilo de vida é muito recente. Tem 200 anos depois da Revolução Industrial, 50 anos da Revolução Digital, enfim. O iPhone é de 2007. Portanto, a nossa vida não tem nada a ver com aquilo para o qual as nossas emoções foram selecionadas. Isto é a primeira coisa. Mas, se olharmos ao potencial, no fundo, de sobrevivência de uma emoção, o enviesamento negativo tem interesse. Porquê? Porque se nós, como seres humanos ancestrais, detectássemos que determinado indivíduo de outro grupo tribal, por exemplo, era ameaçador para a minha existência, eu tenho que gravar bem essa memória para não me voltar a aproximar. Isto, no fundo, também vai em linha um bocado com aquela ideia de que estas emoções negativas que no fundo agora graçam na sociedade, este ressentimento, esta crispação, na verdade existem porque o nosso cérebro está programado para as ter. Ou seja, o ser humano é um ser social, por natureza. Aliás, o André é psicólogo social, saberá isto até tão bem ou melhor do que eu, mas sendo um ser social, isto significa que se tornou dominante em relação às outras espécies por funcionar em grupo. Portanto, um grupo de seres humanos consegue derrotar um elefante. Mas a percepção que eu tenho de estar rodeado de percepções negativas, e depois podemos discutir os dados, mas efetivamente há um discurso à volta de mim negativo ou até agressivo. Isso não justifica ou não é possível fazer logo a transição para o facto de eu ter uma irritabilidade quando estou na fila do supermercado. O facto de eu ver um determinado canal todo dia, certo, não está na base do meu comportamento irritável não sabemos. Na fila do supermercado? Pode estar, porque isso é uma pergunta, peço um comentário para isso, porque de facto o que acontece é que se nós olharmos para esta ideia de que o ser humano funciona em grupo e de que nós estamos, na verdade, inconscientemente, permanentemente a comparar-nos com um outro grupo, não é? Portanto, quais são os seres humanos que circulam à minha volta, que fazem parte do meu grupo, que eu posso confiar, isto do ponto de vista evolutivo teve interesse, não é? E quais são aqueles que não fazem parte do meu grupo e dos quais eu me quero afastar e, eventualmente, em relação aos quais devo manifestar um comportamento agressivo, violento, para, de facto, me defender dessa ameaça, faço-me entender? Ou seja, no fundo o que acontece é que depois há esta percepção. A percepção de risco, a percepção de perigo faz com que os sistemas de alerta do nosso cérebro, os sistemas de ameaça, estejam hiperativados. Portanto, nós estamos permanentemente em alerta para os perigos que todas as circunstâncias nos estão a gerar. Mas o Gustavo diz que os dados também já vêm enviesados? Não é bem isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que as percepções são resultado, obviamente, dos dados e da forma como os dados são comunicados. Portanto, eu acho que, obviamente, na sociedade atual, o André já falou dos mídia, mas eu até mais do que os mídia falaria sobretudo das redes sociais e da forma como os algoritmos e agora mais recentemente os chatbots e a inteligência artificial está a, no fundo, comunicar a informação, porque, de facto, nós sabemos que as redes sociais e os algoritmos são construídos para captar a nossa atenção. Mais uma coisa que o nosso cérebro primordialmente está construído para fazer, que é
Portanto, nós temos um circuito da recompensa do nosso cérebro. Aquilo que é cativante é aquilo que nos capta mais a atenção, através da transmissão de dopamina, por exemplo, não é verdade? E é sabido, cá está, o André já falou, do enviesamento negativo. Coisas negativas, como evolutivamente eram mais protetoras a gente saber que aquilo era negativo para nós, o nosso cérebro está preparado para ficar engaged, para ficar ligado a coisas de teor negativo, de coisa de teor ameaçador. Precisamente para quê? Para eu me proteger. Ora, sabendo isto, os algoritmos o que fazem é expor as pessoas a conteúdos que sabem que vão dar mais engagement, que tipicamente são conteúdos mais negativos. Portanto, no fundo, o que fazem é reforçar este viés. Os algoritmos das redes sociais reforçam o viés da negatividade. Mas isso não pode fazer-nos esquecer que, de facto, há alguns dados que mostram que há também alterações. Isto, na verdade, é um círculo vicioso, porque nós temos uma percepção aumentada de crispação. Isso faz com que o nosso ambiente psicológico individual, e já agora aqui um parênteses, só para dizer que há dados bastante consubstanciados de que nos últimos anos a percepção ou a sensação de bem-estar psicológico nas populações dos países europeus tem vindo a decrescer sistematicamente. Portanto, há sistematicamente mais pessoas em mal-estar psicológico e com sintomas ansiosos e sintomas depressivos, mesmo que não tenham doença mental. Portanto, há um aumento desta sensação de mal-estar psicológico. Portanto, nós temos um ambiente de crispação percepcionada que se transforma num ambiente individual psicológico que, por sua vez, pode dar origem, de facto, a comportamentos, não é? Porque as pessoas estão mais alerta, estão mais irritáveis, estão mais passivas de terem um comportamento agressivo ou até violento. E depois, de facto, há alguns dados que mostram, por exemplo, o relatório do RASI 2024, que foi amplamente noticiado, mostra-nos que, apesar de existir uma ligeira diminuição da criminalidade global, há um ligeiro aumento da criminalidade violenta, por exemplo, ou da criminalidade grave. Os casos mais graves. Isso. Pois há outra coisa que também me preocupa a mim particularmente, porque tenho muito interesse na área do neurodesenvolvimento, é que, por exemplo, a criminalidade juvenil aumentou bastante, entre os 12 e os 16 anos, ou a criminalidade grupal, portanto, crimes cometidos por mais de 3 pessoas em simultâneo. Portanto, estes números, de facto, mostram que há, de facto, um aumento dos números da violência concreta. Agora, se isto... claro, não podemos estabelecer aqui uma causalidade, mas há claramente aqui uma relação entre um ambiente que é criado de crispação e que é divulgado e que é, no fundo, também amplificado por estas redes sociais e por estes algoritmos que pretendem expor as pessoas a estes conteúdos, pois geram mais engagement nessas pessoas e, por outro lado, também no fundo transformando-se num ambiente psicológico que leva de facto a comportamento, porque de facto os dados mostram que há um ligeiro aumento do comportamento violento deste ponto de vista. Sublinhar que na nossa série de episódios nós fizemos um programa já há alguns meses, não tenho memória, mas sobre criminalidade juvenil e sobre criminalidade grave, portanto não é este o foco do nosso programa, mas o nosso foco, André, e agora volto assim de novo, tem a ver com algumas falhas no circuito, por exemplo, de intermediação, que podem ser os média ou não, até pode ser a família, porque esta conversa está a ir muito para um reflexo quase básico, instinto da personalidade humana, como se ela não fosse mediada por uma capacidade de raciocinar totalmente sobre o seu próprio comportamento. O que é que está a falhar aqui neste momento, André? Eu concordo e gostei muito de ouvir o que o Gustavo disse sobre os mecanismos básicos, sobre como é que estas coisas funcionam e porque é que o cérebro está desenhado desta forma para prestar mais atenção ao negativo do que ao positivo. Só dois pequenos reparos. Um sobre quão dramática é mesmo estas diferenças entre dados objetivos e a minha percepção subjetiva, é que há mesmo assim case studies bem conhecidos na sociologia e na psicologia em que às vezes em certas cidades o crime objetivo está a baixar e atenção, eu tenho que ser rigoroso, eu não estou a dizer que é o que está a acontecer em Portugal, é totalmente verdade o que o Gustavo disse, que há nuance e em algumas categorias de crime os números sobem, no geral parece que em média não, com essas nuances, mas dizia eu, em algumas cidades o crime desce e, apesar disso, a percepção de crime sobe. Já agora, André, a percepção de insegurança. Só uma nota de que, curiosamente, quem policia as nossas cidades também utiliza a percepção como arma de policiamento. Totalmente. Todos nós sabemos que colocar um conjunto de polícias numa determinada rua transmite desde logo só pela existência dessas pessoas, não é? Uma percepção diferente sobre a realidade, não é?
Totalmente. Só uma segunda chega rápida antes de chegar à sua pergunta, que é sobre se podemos ou não determinar causalidade entre a informação que as pessoas consomem, a ecologia da informação a que estão expostas e o seu medo, o seu clima de insegurança, as suas percepções. O melhor que temos a este respeito é, de facto, evidência direta de que os canais que veem prevêem muito bem o seu clima de insegurança e até a sua intenção de voto em partidos mais securitários, mais autoritários, etc, etc. Por isso temos dados bastante sugestivos a esse respeito. Agora, acerca da mediação, podemos levar a conversa para onde quiserem, ou seja, eu tinha aqui preparado umas notas sobre redes sociais, podemos falar também sobre o que a polarização política está a fazer a isto, ou seja, digam-me vocês... Vamos a essas notas. Olha, redes sociais, por exemplo. Será que as redes sociais hoje em dia estão a ocupar de forma esmagadora o espaço de intermediação da sociedade? Totalmente. Bom, desde logo a sua pergunta parece exigir uma resposta quantitativa. Os dados são alarmantes sobre o número médio de horas, acima de tudo, que os jovens passam nas redes sociais, e estas novas experiências em países como a Austrália e outros sobre tirar os telemóveis têm sido bastante promissoras, mas pronto, não falamos tanto disto. Porquê é que as redes sociais como mediadoras do mundo lá fora podem estar a agudizar este problema? Bom, só assim rapidamente posso salientar várias coisas que as redes sociais fazem. Uma, como já falámos, é que selecionam e amplificam grandemente os conteúdos chocantes e ultrajantes. Ou seja, nós temos até estudos no nosso laboratório em que vemos quais os conteúdos que as pessoas passam de boca em boca ou pelas redes sociais e vemos que há uma total seletividade para o que é chocante, para o que é mais ultrajante. A outra coisa tem a ver com as muito badaladas fake news, ou seja, as redes sociais são terreno fértil para elas serem disseminadas, são de dificílima correção, por coisas que têm a ver com psicologia cognitiva que não vamos aqui falar, mas é muito difícil corrigir totalmente fake news, até porque as redes sociais fazem uma coisa que é, ao constantemente repetirem fake news, criam o que nós chamamos o efeito de verdade ilusória, que é, quanto mais eu repito uma coisa, ainda que seja falsa, mais verdadeira ela me parece. Por isso mesmo, algumas destas notícias empoladas sobre crispação, como vocês dizem, criminalidade, conflito social, mesmo que elas sejam falsas na sua gênese, elas vão mesmo assim ter um impacto bem real no sentimento público. Eu mesmo quando encontrei a palavra, ou quando discutimos na nossa equipa este tema, a palavra crispação pareceu-nos a ser mais neutra para não entrarmos na questão do crime, que é uma questão diferente, não é? Claro. Bom, só assim em passo rápido, as redes sociais, outra coisa que fazem, e isto está muito estudado, elas promoviam uma sociedade idílica de comunicação entre as partes. O que se verifica em muitos casos é que elas têm fortalecido uma segmentação entre nós e eles, nomeadamente vieses partidários ou quaisquer que sejam as categorias, as fronteiras sociais. Há montes de dados sobre como elas promovem intolerância a pessoas, por exemplo, de orientações políticas ou ideologias quaisquer que sejam diferentes. É muito mais provável que eu receba informação que confirme a minha visão do mundo. Ou seja, fala-se muito em echo chambers, poderíamos traduzir como câmaras de eco, ou homofilia ideológica, que no fundo é dizer que as pessoas estão a falar para tribos de pessoas que à partida já pensam o que elas André, pensam. e há experiência, não sei, laboratorial de comparar, no fundo, um isolamento face às redes num grupo de controlo em relação a outros que estão extremamente expostos? Já existe esse tipo de trabalhos? Sim, há todo o tipo de controlos. Por controlo pode-se querer dizer total abstinência de redes sociais ou um consumo de redes sociais que nos permitam um olhar muito mais representativo da sociedade e não apenas das minhas mini-tribos que frequento. Quer um, quer outro tipo de controlo, ou seja, ou retirar a rede social ou tornar a rede social verdadeiramente um bom espelho da sociedade alargada e não apenas das minhas fações, das minhas mini-tribos, ambas funcionam para tirar a pessoa da sua bolha, para corrigir, por exemplo, opiniões extremas e até uma ilusão de popularidade de opiniões extremas. Só para dar assim mais um exemplo do nosso laboratório, felizmente nós temos que algumas opiniões desviantes e anticientíficas, como por exemplo negacionismo de alterações climáticas, são bastante raras na sociedade portuguesa ainda. Por exemplo, nos meus estudos eu encontro 2% dos participantes apenas a serem totalmente, explicitamente negacionistas de que há alterações climáticas. Alguma razão para isso, André?
Porque é que são raras? O que me interessa é o que eu ia dizer a seguir, é que estes 2% de pessoas, quando eu lhes peço para estimar que percentagem da população portuguesa partilha a sua opinião, 2% julgam ser 47%. Ok? Ou seja, estas pessoas, e isto espelha bem esta ideia de que estas pessoas frequentam uma ecologia, um círculo social muito homogéneo, muito fechado, com as mesmas opiniões extremas deles. Deixa-me aqui ouvir o Gustavo nesta matéria de redes sociais. Gustavo, parece que tens costas largas as redes sociais, dão-me quase para justificar quase tudo o que estamos aqui a falar neste programa. Quer dizer, elas não justificam tudo, nem quase tudo, mas elas ajudam muito, ou neste caso desajudam. Eu concordo, eu sublinho totalmente aquilo que o André disse antes e queria acrescentar, portanto, ele já falou aqui de várias questões que as redes sociais provocam, portanto eu não vou voltar a dizer o mesmo. Sim. Queria só salientar 2 aspectos adicionais que vão contribuir muito precisamente para a crispação social, que é o seguinte, por um lado, dizia o André, as redes sociais foram vendidas como o ideal de comunicação em que toda a gente está ligado, não é verdade? Mas a verdade é que as redes sociais, para já, nós somos seres analógicos, portanto, nós beneficiamos e retiramos prazer e retiramos, digamos, é ativo biologicamente o convívio interpessoal. Olhar nos olhos, ver um sorriso, tocar em alguém. Ainda somos, Gustavo. Ainda somos e vamos continuar a ser. Isso é uma coisa que as pessoas têm que começar a perceber. É que, por mais tecnológicos que nós estejamos e por mais imersos na tecnologia, nós vamos continuar a ser analógicos porque nós estamos no planeta há 300 mil anos. Portanto, não houve tempo para a seleção natural nos tornar noutros seres muito adaptados à tecnologia. Portanto, na verdade, nós sofremos com a tecnologia. Apesar de eu ver muitas vantagens na tecnologia. Atenção. Mas esta questão das redes sociais em particular faz com que as pessoas, de facto, tenham a percepção de que estão a comunicar, mas na verdade estejam muito mais sós. E todos sabemos isto, as pessoas, no fundo, estão isoladas nas suas casas, nos seus pequenos grupos familiares ou até nos seus quartos, ligados ao mundo através das redes, com todos os efeitos que isto tem do ponto de vista da seleção da informação que lhes chega. Mas, por outro lado, estão isolados socialmente, portanto, há também, e há muitos estudos que mostram isso, uma diminuição da sensação de conexão social com o número de horas passado nas redes sociais. Portanto, quer dizer que quanto mais tempo as pessoas passam nas redes, mais desconectadas se sentem socialmente. O que é relevante, porque este conceito da conexão e da coesão social fica posto em causa. Porque a coesão social é um fator protetor para a violência e para a crispação. Porque se eu fizer parte de um grupo e eu sentir que o grupo social em que eu me insiro, vamos supor, sociedade portuguesa ou outra coisa qualquer, é coeso, eu terei muito mais facilidade em não avançar para uma crispação ou para uma agressividade ou para uma violência em relação a alguém que faz parte do meu grupo, que é coeso comigo. Portanto, aliás, já agora, o isolamento social depois tem muitas outras características muito nefastas. Para perceber o impacto biológico do isolamento, sabe-se, por exemplo, que o isolamento social é um dos principais fatores de risco preveníveis para demência. Porquê? Porque há impactos diretos no nosso cérebro e o nosso cérebro até perde volume, atrofia com o isolamento social, porque o isolamento social é biologicamente estressante. Isto, por um lado. Por outro lado, queria só voltar ao tópico dos jovens. Isto é importante porquê? Porque, claro, os jovens de hoje são os adultos da amanhã e os jovens de ontem são os adultos de hoje. Isto quer dizer o quê? Um cérebro jovem é um cérebro diferente do ponto de vista neurobiológico. É um cérebro mais impulsivo, mais emocional. Portanto, como nós sabemos, os adolescentes, por natureza, são desregulados. Tudo é dramático, tudo é intenso, não é verdade? Porquê? Porque não têm certas regiões do cérebro desenvolvidas como o cérebro pré-frontal. Isto para dizer o quê? Quando imergimos um jovem num ambiente destes, portanto, num ambiente algorítmico, de redes sociais, de exposição de conteúdos, por um lado, e por outro lado, uma coisa que não foi falada aqui que também é importante, do primado do entretenimento, ou seja, digamos que as pessoas estão permanentemente a ser entretidas, permanentemente a ser desviadas do tédio, por um lado, e da frustração, por outro. Portanto, as emoções negativas não são aceites e não são vivenciadas, porque as pessoas fazem scroll e aquele scroll distrai as pessoas das emoções negativas e dos pensamentos ruminativos e as pessoas sentem-se aliviadas. Parece imparável tudo isso. Só é imparável se não fizermos nada para o parar. E o que é que podemos fazer? Bem, o que podemos fazer, mas antes de dizer o que é que podemos fazer, vou só acrescentar que isto é importante porque isto faz com que esta geração que é imersa nestas redes quando está a desenvolver o seu cérebro seja uma geração mais propensa a ter uma baixa tolerância à frustração, daí a passagem ao ato impulsivo, a crispação, e também mais desregulado emocionalmente, menos capacidade de regular as emoções, precisamente porque o cérebro pré-frontal não é treinado para fazê-lo. O que fazer aqui? Várias coisas. Eu acho que
E aqui vou puxar aqui um bocadinho ao lado da psiquiatria e da psicologia mais clínica para dizer que as pessoas obviamente têm que se relacionar umas com as outras e é muito importante voltarmos a ter alguns valores de coesão social, de coesão grupal, porque esta ideia de que cada um fica independente no seu quarto ou no seu escritório a trabalhar remotamente ou a estudar remotamente e a obter todas as suas informações via online vai ter consequências nefastas neste tecido social, na coesão social que as pessoas sentem, e isso vai ter impactos. Por outro lado, sabendo que a tecnologia vai existir e vai continuar cá, temos que proteger os cérebros mais jovens dos impactos da tecnologia. Restrições de acesso às redes? Exatamente. Eu sou completamente apologista de restringir o acesso às redes sociais abaixo dos 16 anos e até... E mesmo abaixo dos 16 anos? Sim. Uma vez que, abaixo dos 16 anos, de facto, esta capacidade de filtrar a informação, de regular as emoções que decorrem da informação a que se é exposto é diminuída. E já agora vou dizer aqui uma coisa que é mais uma coisa de futuro. Sim. Aliás, ouvimos recentemente o anúncio de que se prepara a existência de um como é que se diz? Um conselheiro de inteligência artificial para cada aluno português, que é uma ideia que me assusta tremendamente, porque mais uma vez estamos aqui a pôr o carro à frente dos bois e a introduzir a tecnologia sem perceber e sem estudar os efeitos que a tecnologia tem no desenvolvimento dos cérebros e eventualmente na sociedade, porque se os cérebros em desenvolvimento vão funcionar de outra maneira, a sociedade vai ficar diferente. E é muito importante perceber que há já estudos que mostram que a utilização de chatbots e de inteligência artificial de forma sistemática, sobretudo em idades precoces, por exemplo, na vida académica, na resolução de trabalhos, na resolução de problemas, leva a outcomes negativos do ponto de vista cognitivo, porque nós temos um cérebro e nós cá está, mais uma vez, somos analógicos. Portanto, quando nós fazemos uma determinada tarefa, nomeadamente cognitiva, é pela repetição daquela tarefa que o nosso cérebro reforça circuitos neurológicos, circuitos neuronais, para que a tarefa fique aprendida. Ora, se nós estamos a dar à inteligência artificial a função de colher informação, selecionar informação, digamos, criticar a informação, nós estamos a eliminar essas tarefas do nosso cérebro, logo vamos destreinar os cérebros. Portanto, eventualmente, aliás, já há estudos mesmo muito concretos que, por exemplo, comparam populações de estudantes que utilizam o ChatGPT para a realização de trabalhos, ensaios escritos, e outros que não usam. Não é? E o que é que demonstra? Demonstra que quem utiliza sistematicamente o ChatGPT para a realização de trabalhos tem trabalhos menos criativos, há mais homogeneidade nos trabalhos, há menos diversidade de vocabulário e há menor espírito crítico na avaliação dos resultados. Portanto, nós queremos uma sociedade em que as pessoas têm menor espírito crítico? Se sim, podemos introduzir assistentes de inteligência virtual para cada aluno nas escolas. Se não, acho que temos que voltar a métodos mais tradicionais de ensino, neste sentido, não é tornar o ensino obsoleto, mas é fazer com que o ensino provoque a utilização de funções cognitivas nos nossos alunos e não o contrário, não é subtrair aos alunos o esforço cognitivo que é necessário para de facto se ter um cérebro que funcione melhor. André, gostava de ouvir sobre isto, até porque nos gatekeepers que eu procurava há pouco, para usar uma terminologia anglófona, digamos assim, muitos poderiam buscar de novo as raízes em redes de amigos versus redes sociais digitais ou na própria família e muitas ao longo de muitos programas e sobretudo na pandemia tivemos muitas reflexões neste programa sobre esta matéria, a importância de alguma coisa como se alguma contracorrente ser feita nas famílias. Observando a sociedade, André, na sua lente psicólogo-social, o que é que podemos fazer? Talvez possa dar duas respostas bastante diferentes. Uma sobre promover como disse, nas famílias e a outra mais geral. O que é que podemos fazer? Promover, não ouvi a primeira questão? Uma filosofia de contracorrente. Foi o que disse, certo? Certo. Ok. Os dados que nós temos em psicologia política não são muito animadores sobre promover uma maior abertura à diferença e a maior harmonia social e como é que isso pode crescer da família. Fala-se muito da crise da capital social, que no fundo é o facto das pessoas estarem mais e mais a desconfiar do outro, das outras pessoas à sua volta e das instituições, e há dados que dizem que, ironicamente, isso pode começar na família. Ou seja, os pais, bem intencionados, ao querer proteger os filhos de um mundo presumivelmente muito mau,
podem educar para um certo ceticismo, uma certa insegurança e um certo cinismo, até se quiserem. O outro dado que eu tenho a este respeito sobre famílias promover tribalismo, promoverem este conflito social, é um dado curioso. Por exemplo, isto é fácil de mapear nos Estados Unidos da América, que tem sistemas políticos bipartidários, bicéfalos, no fundo são democratas contra republicanos, enquanto que nós temos um sistema multipartidário. E os dados são super interessantes que, em meados do século XX, a percentagem de casais interpartidários, ou seja, em que os dois membros do casal eram de fações ou tinham costelas políticas diferentes, um centro-esquerda e o outro centro-direita, esta percentagem estava bem acima de 50% em alguns estados e agora está claramente abaixo de 5%. Ok? Ou, só assim num exemplo mais anedótico, naquelas aplicações tipo Tinder, costumava-se dizer que a primeira, quando as pessoas filtravam para o que não querem num potencial parceiro, costumavam escolher eu não quero um fumador. Hoje em dia, destacadamente, o que as pessoas não querem é alguém do outro lado da barricada política. Ok. O que fazer? E está a entrar, desculpe, só nos conceitos de polarização política e afetiva, é isso? Certo. Ok. Só para eu entender os etiquetas do pensamento, que também são relevantes para quem nos está a ouvir, que quer pesquisar um pouco mais sobre aquilo que estamos aqui a falar. Já agora podemos falar um bocado mais sobre isso, porque tem tudo a ver com a segunda pergunta, que é o que é que podemos fazer para melhorar isto. Falávamos então agora em polarização política, que podemos defini-la como a crescente tendência para a divergência entre esquerda e direita face a vários assuntos polarizadores, ou seja, cada vez menos há pontos de concordância entre a esquerda e a direita. Mas mais uma vez vamos voltar à percepção, que é isso que me preocupa como psicólogo social, que é uma coisa são as verdadeiras diferenças entre esquerda e direita, outra coisa é o que chamamos polarização percebida, que é o que é que a esquerda pensa, julga ser a opinião da direita e vice-versa. E aqui o que sabemos é que as diferenças percebidas entre esquerda e direita são muito maiores que as diferenças reais entre esquerda e direita. Eu vou tornar isto mais concreto. Por exemplo, pessoas de esquerda e direita, eleitorado de esquerda e direita, concordam muito mais do que imaginam em questões como, por exemplo, a regulação da fronteira e o que se fazer com a imigração ilegal, etc. Ora, o que fazer? Mas André, deixa-me só um parênteses. Nos últimos anos, o nosso debate, até no espaço público, foi dirigido para uma diluição da fronteira entre esquerda e direita, ou seja, a ideia de que essas categorias já não faziam muito sentido. Ou seja, não quer dizer que se estivesse a criar um centro, mas que já não fazia muito sentido. As categorias voltam a fazer sentido neste mundo polarizado, é isso? Bom, é um ótimo debate. Eu tenho a minha opinião pessoal que não vem para aqui sobre se isso ainda tem algum valor heurístico, organizador do nosso pensamento, se esquerda e direita ainda é a linguagem útil ou não, mas sobre se ainda há diferenças reais de esquerda e direita. Bom, para tópicos como, por exemplo, um que me é querido, um tópico que me é caro é a crença leiga na ciência. Se o público em geral, e o público leigo, não cientista, acredita na opinião, no conhecimento produzido pelos cientistas e nos conselhos que eles dão, nomeadamente para vacinação, alterações climáticas, etc. Portugal, num cimeiríssimo lugar da Europa e tem vindo a descer nos últimos anos, tanto quanto eu pude perceber pelos últimos dados que eu consultei. Isto tem sido função de uma clivagem entre esquerda e direita, nomeadamente com a direita a ser mais descrente ou menos alinhada com o consenso científico. Vamos então ao que há a fazer. Eu penso que o André ainda queria nos trazer mais notas sobre isto. É tão simples quanto isto, ou seja, se muitas destas clivagens, destes conflitos sociais crescem de perceber mal o outro, de erros de percepção social, de eu exagerar quão negativo, quão imoral o outro é, então tudo o que nos permita dar uma visão real do que realmente as outras pessoas pensam permite melhorar isto. Nós temos variadíssimos estudos, alguns recentes já feitos, outros que estamos a fazer agora, em que simplesmente expomos hoje na condição crítica a informação real sobre o que é que outras pessoas como elas, que participavam naquele estudo como elas, pensam sobre variadíssimos tópicos, alterações climáticas, preconceito, política. Simplesmente damos acesso às opiniões reais das outras pessoas e vemos que quando as pessoas têm acesso ao que os outros realmente pensam, ficam muito mais disponíveis para dialogar
com estes outros para ter conversas produtivas sobre diferenças esquerda-direita. É como dizia o Gustavo, é pôr as pessoas a falar umas com as outras, não a dizer a mesma coisa, certo? É muito importante. Precisamente. Gustavo? Sim, eu aqui, pronto, eu também sublinho isto, eu queria só aqui chamar a atenção do seguinte, portanto, esta ideia da polarização política é de facto muito importante. Aliás, a forma como a política é vivida e como é comunicada também tem mudado ao longo dos anos, não é? Nós lembramos dos debates presidenciais dos anos 80 ou até mais antigos, até da democracia americana, que eram debates longos em que as pessoas expunham ideias e trabalhavam ideias de forma profunda. Hoje em dia, esta ideia do primado do entretenimento tomou conta também do debate político. Isso faz com que os debates políticos sejam curtos, aqueles cronómetros sempre a contar, portanto, eles tipicamente têm que escolher mensagens curtas e muitas vezes a atitude do debatente político prevalece sobre o conteúdo. Mas a afetividade está a montante desse universo, não está? Não sei se está a montante, se está jusante, ou não sei até se não é mais outro círculo vicioso que aqui se coloca, porque se nós, no fundo, estamos a fazer com que o debate político se reduza a pequenos excertos, permanentemente, a atitude vai sempre prevalecer sobre o conteúdo. E isso, no fundo, depois vai influenciar o eleitorado a votar predominantemente num determinado tipo de intervenção política, enquanto que ideias mais profundas que devem ser discutidas muitas vezes não tomam a luz do dia, o que é preocupante na minha opinião. Mas não posso deixar de salientar que esta polarização esquerda-direita que o André referia bem é muito patente, por exemplo, em estudos americanos, porque de facto o sistema americano é muito mais fácil de estudar desse ponto de vista. Em Portugal, queria só aqui fazer uma ressalva, também não identifico esta descrença na ciência por parte de todos os políticos de direita. Atenção, acho que estamos a falar de uma facção particular dentro do espectro político à direita. Ou cidadãos que se identificam, que não é possível, não tem que ser dirigentes políticos. Isso, exatamente. Portanto, acho que temos isso. Temos que, sendo de facto um país, aliás, o André disse isso, cimeiro em termos até de concordância com as políticas de saúde, concordância com a vacinação, concordância com as recomendações científicas, Portugal está bem colocado aí, precisamente porque não tem uma polarização tão grande do ponto de vista das opiniões relativas à ciência, uma vez que há um espectro à direita alargado. E porquê? Foi a educação que fez a diferença? Eu não sei se é a educação que fez a diferença. Nós sabemos todos, e é uma frase muito comum, dizer que Portugal é um país de grandes costumes, não é verdade? E não sei se isso é verdade ou não. A verdade é que nós sabemos que as tendências políticas mundiais costumam demorar algum tempo a chegar a Portugal. Isso é verdade. Pode ser que na era da comunicação nós consigamos perceber o que dá errado em determinadas tendências e possamos precaver-nos e fazer com que a nossa, digamos, vivência política não evolua da forma como evolui noutros países. É a vantagem de chegar atrasado. Eu espero que seja a vantagem, porque até agora chegar atrasado nem sempre nos preveniu de levar com o que é mau, mas esperemos que desta vez isso aconteça. Mas queria só também chamar aqui a atenção que, para além de podermos fazer isto que eu e o André estamos aqui a explicar, porque de facto, e o André falou brevemente, penso eu, ou foi até a própria moderação que fez referência à questão da família, de facto, dizia, as redes sociais têm as costas quentes. É verdade, portanto, embora eu seja apologista daquilo que já disse e embora eu defenda os malefícios extremos que esta utilização primordial desta rede de comunicação traga às populações e aos jovens, também é verdade dizer que se um jovem tiver uma família apoiante, tiver uma família comunicante, tiver uma família em que existe amor, em que existe cuidado, em que existe preocupação genuína com o jovem, isto vai mitigar todos esses riscos. Portanto, é muito importante, de facto, mais uma vez, pôr as pessoas a falar e pôr as pessoas a falar dentro da própria família, que é uma coisa que muitas vezes não se vê, porque as crianças são postas a ver vídeos no YouTube enquanto comem a partir dos 3 anos e a partir dos 15 vão para o quarto comer sozinhas. Agora, tudo isto dito, também é verdade que podemos fazer coisas do ponto de vista das políticas públicas e das políticas privadas para melhorar o ambiente social. Ora bem, portanto, nós não podemos, de facto, como diz, pôr toda a responsabilidade nas redes sociais, embora as redes sociais de facto amplifiquem muito e perturbem muito. Ou nas famílias, quer dizer, intervir ao ponto de ditar o que a família deve fazer. Isso. Portanto, agora o que de facto nós podemos observar é que há também um ambiente social, eliminando mesmo as percepções que as redes sociais nos trazem, há um ambiente social que tem características específicas que aumentam muito o stress psicológico das pessoas, nomeadamente um ambiente de incerteza e de imprevisibilidade. Vejamos, assim, 2 ou 3 tópicos muito relevantes, que são muito discutidos. A habitação, que é um dos principais tópicos. Repare, se uma geração inteira não sabe se vai ter dinheiro para ter uma casa própria, e Portugal é dos países em que as pessoas saem de casa mais tarde de casa dos pais, de facto isto dá uma sensação de incapacidade de planear o futuro, de imprevisibilidade em relação àquilo que vai acontecer. Ou que o mundo está em convulsão. Isso, o mesmo
mesmo se diz sobre, por exemplo, o aquecimento global e as alterações climáticas, Ou as guerras. que são imprevisíveis, ou o ambiente armado, precisamente. Portanto, as guerras que, aliás, são noticiadas, eu fico um pouco chocado, confesso, embora eu perceba a importância que é noticiar as guerras, mas o tempo que é dado às guerras e ao comentário de guerra na televisão portuguesa neste momento Dava um bom estudo. não era? de facto. É assoberbador. Portanto, e claro, e já agora, o André poderá também falar sobre isso, o tempo de exposição a certos tipos de conteúdos mediáticos vai também moldar o ambiente psicológico da população. Porque se nós estamos permanentemente a ser expostos a conteúdos de guerra, isso vai aumentar o nosso nível de alerta e o nosso stress psicológico. Portanto, guerra, ambiente, aquecimento global, crise na habitação, aumento do custo de vida, diminuição dos salários do ponto de vista relativo em relação ao custo de vida, que são tudo fatores que estão bem documentados nos estudos, não é? Portanto, que Portugal tem neste momento, são fatores de stress psicológico na medida em que aumentam a imprevisibilidade, aumentam o grau de incerteza e, portanto, tudo o que é incerto, o nosso cérebro lê como ameaçador e o stress aumenta. E onde é que está a barreira que me vai impedir de transformar esse caldo todo num manancial de violência e de comportamento altamente desviante? As barreiras são, por um lado, individuais e, por outro lado, grupais, não é? Obviamente, se o meu cérebro se estiver desenvolvido de forma madura e eu estiver com um cérebro pré-frontal capaz de conter os meus impulsos, capaz de regular as minhas emoções, eu vou mais provavelmente moderar o stress que sinto e a irritabilidade que sinto face a um ambiente social. Não é o contexto familiar de origem que então, mas o contexto também fará a diferença? Claro, não é só, mas claro que o contexto familiar é fundamental para a maturação cerebral, porque a forma como nós, no fundo, vemos o comportamento dos nossos cuidadores, dos nossos pais, na maior parte das pessoas, como vemos digamos, a reação desses cuidadores, desses pais às situações que vemos no dia-a-dia, como é que eles regulam o nosso próprio comportamento, tudo isso vai moldar. Portanto, claro, aquilo que se passa na infância é determinante para o funcionamento cerebral e social, porque a forma como a pessoa é educada, aquilo que é valorizado no sistema de referências da família, aquilo que é valorizado, aquilo que é castigado, aquilo que é punido, aquilo que é reforçado, vai determinar o comportamento na idade adulta. Porém, é muito importante verificar, e voltando à questão do ambiente político, que o ambiente político também tem muita relevância. Porque nós neste momento estamos, na minha opinião, há um setor do ambiente político que está a ser responsável por um atraso civilizacional na forma de percepcionar o comportamento humano, na minha opinião. Um comportamento muito imediatista, muito vingativo, muito crispado, precisamente, e que é ele próprio, no fundo, validado. Mas está nos limites do crime. O discurso de ódio é criminalizado. Ora bem, mas quando nós vemos figuras políticas de destaque sistematicamente a validar comportamento agressivo, a validar comportamento de crispação, as próprias figuras políticas a estimularem a crispação, incluindo na própria Assembleia da República, isso dá um sinal social. É como tudo, não é? Se nós pusermos uma taxa para os refrigerantes açucarados, estamos a dar um sinal social de que o açúcar nos refrigerantes faz mal. Se nós tivermos políticos que eles próprios divulgam e põem em prática um ambiente crispado no debate político e na avaliação que fazem da sociedade, nesta situação de um grupo versus o outro, que é uma coisa frequente, e esta questão do grupo versus o outro é a polarização da própria discussão política, mesmo dentro de uma ideia. Tribalização. Sim, ou seja, pobres versus ricos, imigrantes versus nativos, quase clubístico, homens versus mulheres, que é uma coisa que eu nunca imaginei que viéssemos a ouvir. Ainda ouvi recentemente uma notícia de um grupo que advogava a retirada do voto às mulheres. Quer dizer, se isto é possível de ser dito na praça pública, é porque de facto há uma validação destes conteúdos do ponto de vista político, e não pode haver. Eu acho que temos que também, desse ponto de vista, ter um cuidado adicional para deixar de validar um retrocesso na relação entre as pessoas. André, entra aqui na conversa, estamos a aproximar-nos dos 5 minutos finais. Ou seja, eu estou a gostar bastante da conversa, isto é música para os meus ouvidos, esta parte do tribalismo e de quase como uma metáfora clubística, ou seja, um certo Benfica Sporting da esquerda à direita, corresponde totalmente àquilo que nós temos visto. Mas essa rivalidade sempre existiu. A questão é que se torna mais violenta, ou violenta, digamos assim, deste ponto de vista, não? Torna-se mais violenta, há efeitos que sempre existiram, mas uma coisa é existir, a sua existência, outra coisa é a magnitude do efeito ao longo do tempo. Sabemos que certos efeitos em psicologia política estão a ficar mais aguerridos. Um que é bem conhecido é o chamado efeito party over policy, traduzindo, ou seja, interessa mais a fonte do que a opinião. Imaginemos que eu fazia uma trapaça e apresentava uma ideia qualquer, uma agenda política de esquerda, mas assinada por um político de direita, ou vice-versa.
e vemos se as pessoas são persuadidas por aquilo meramente em função de ter sido assinado por alguém da sua tribo. E sim, cada vez mais as pessoas reagem a sinais de autoridade, sinais de pertença grupal ou tribal, como lhes chamaram, e esse efeito tem vindo a aumentar. Por isso, o que se pode fazer, o Gustavo falou e bem de várias coisas que podemos fazer. Há coisa de minutos o Gustavo falava de pensamento crítico, ou seja, no fundo podemos falar ou intervenções mais a longo prazo, como é que os miúdos podem aprender a equipar-se para isto na escola. Existem já cadeiras de cidadania, podemos falar se é suficiente ou não, e o que é que se lá aprende. A importância do pensamento crítico, que está muito, ou não tem a importância que devia nos nossos currículos. Promover uma cultura de debate e de diálogo, ou seja, vemos aqueles filmes americanos em que há debate teams, pelo menos quando eu era aluno, está totalmente ausente da nossa oferta formativa. Promover a abertura à diferença e também a curto prazo como combater a polarização, como pôr as partes a falar de forma mais saudável. Tudo o que nós vemos no debate parece que ser um livro de regras de tudo o que não se deve fazer. Eu não sei, já agora faço-vos uma pergunta, se no vosso tempo de vida alguma vez viram alguém num debate, um interlocutor a falar com outro e um deles diz, tem razão, concordo consigo. Ouve-se cada vez menos, não é? Eu nos meus 40 e tal anos de existência nunca. A maneira mais garantida de não ser a outra parte é fazê-la sentir-se ou mal ou estúpida, ou seja, ou imoral ou irracional de alguma forma, e isto representa 90 e tal % dos debates que nós vemos. Ora, a psicologia sabe muito sobre como fazer debates para verdadeiramente convencer a outra parte, e nunca é indo contra os valores que são queridos às pessoas, é pelo contrário usá-los a nosso favor. Eu gostava de acabar com um outro tópico que tem a ver com a dissuasão e o poder da lei também. Assim, numa sociedade, quando alguém pisa uma linha vermelha, algo está instituído, digamos assim, há um enquadramento jurídico, há forças de lei, há forças de polícia. Mas, e até olhando a esta questão mais que o Gustavo articulou muito na ideia de uma resposta básica do ser humano, a capacidade repressiva é essencial para travar, ou as ferramentas são de outro género? Gostava de perceber um bocadinho porque multar, penalizar, punir também faz parte do nosso jogo social. E por outro lado, já agora politicamente, ouvimos cada vez menos notas a favor quase de uma reinserção. Parece que não há possibilidade até da pessoa ser punida e redimir-se do seu mau comportamento. Isto tudo está numa névoa, mas gostava de ouvir ambos sobre esta matéria, Gustavo. Sim, eu acho que de facto isto vai muito em linha com o que nós dissemos anteriormente, porque mesmo do ponto de vista do discurso político, a ideia da punição é mais engaging neste sistema de comunicação em que o conteúdo negativo é mais favorecido. É puxado para as barricadas. Exatamente. Agora, se me perguntar a mim o que é que funciona melhor, do ponto de vista da psiquiatria e da psicologia, não é o reforço negativo, é o reforço positivo. Portanto, na realidade, a punição tem que estar presente, mas mais importante do que isso, eu acho é que a legislação deve dar sinais, não é? Agora, deste ponto de vista, por exemplo, a questão das redes sociais, mais uma vez. Ou o discurso do ódio, por exemplo, a banalização do discurso do ódio. Isso, portanto, eu acho que... Até racismo, por exemplo. A lei, muitas vezes, serve para sinalizar o que é errado e o que é certo. E, embora a lei resulte de um consenso humano, não é? Portanto, a lei é sempre uma discussão muito interessante, porque Sim. a lei não é muito científica desse ponto de vista. Para mim, psiquiatra, sou médico, não é? Eu como sou médico, olho para a lei, e tenho muitos advogados na família, a lei não é muito científica. A lei é um consenso humano. Mas para que se chegue a consenso, é preciso evitar a polarização, precisamente, porque o consenso é muito mais difícil se nós estivermos polarizados do ponto de vista do discurso, verdade? E para que se dê um sinal social coeso, de coesão social, ela tem que partir de um consenso, porque senão não vai agregar a população. Logo, os sinais sociais que a lei dá devem resultar de consensos políticos, e os consensos políticos não devem resultar da polarização, nem da hipervalorização da punição. O problema, Gustavo, é que na arena digital
não há lei nem muito ordem, bem, não é? Completamente. Porque é que eu há 20 ou 30 minutos atrás disse que os cérebros jovens têm que ser protegidos dessa arena digital? Porque como não têm o espírito crítico que o André reforçava para avaliar os conteúdos, vão estar muito mais suscetíveis a que a polarização se alargue e a que o consenso se desvaneça e que, portanto, a coesão social também diminua. Por isso, temos que, de facto, fazer com que, digamos, a discussão política deixe de estar centrada nas redes sociais, deixe de estar centrada nessa forma de debate, porque essa forma de debate político afasta as pessoas do consenso, logo afasta as pessoas de um sinal social de coesão que é plasmado na lei. Mas os políticos estão a apostar nas redes sociais. Mas eu acho que os políticos que apostam nas redes sociais devem fazê-lo de forma consciente sobre aquilo que estão a provocar e não apenas com o objetivo, que é o único objetivo das redes sociais, de gerar engagement, likes, partilhas e visualizações. O combate, não vou chamar combate, mas a resposta na arena das redes sociais tem que ser feita, a arena é essa. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Eu próprio tenho agora uma presença relativamente forte nas redes sociais, coisa que nunca achei ser possível, porque pensei, eu tenho mais que fazer, debates profundos não são tidos nas redes sociais. Mas a verdade é que se nós não estivermos nas redes sociais a tentar informar um debate de outra maneira, esse espaço é ocupado por outras pessoas, nomeadamente na área da saúde mental, que é a minha área. Há muitíssima desinformação nas redes sociais. E a pessoa... Eu, no meu caso, entrei nas redes sociais no sentido de dar o meu contributo na tentativa de puxar a coisa para o lado da ciência e da moderação e da ponderação. O mesmo tem que ser feito pelas forças políticas. Vai começar a perder likes. É capaz de acontecer, mas o mais importante, na minha opinião, é que, de facto, as forças políticas, já que trouxe para o debate essa ideia de que as forças políticas estarem cada vez mais a apostar nas redes sociais, eu até acho que devem fazê-lo, mas devem fazê-lo conscientes do seu papel na sociedade e na coesão social, e não com o objetivo que algumas forças políticas têm de aumentar imenso o seu engagement. Devem estar para ocupar o lugar que está, entretanto, ocupado por essas forças polarizadoras. André, é curioso que houve aqui uma ilusão às tantas de que as redes sociais era o sítio onde nós conversávamos. Hoje acho que há assim uma regra não escrita de que não é propriamente o lugar das grandes conversas nem dos grandes debates da sociedade. Mas do ponto de vista da repressão e das linhas vermelhas e dos limites que têm que ser colocados, isto também nos leva-nos também às políticas públicas. André, gostava de ouvir o seu remate nesta conversa. Ou seja, a pergunta é se apenas com legislação e mão pesada é que se pode ir lá. Se é uma ferramenta que temos que aprofundar ou não. Mais uma vez, com todos os enviesamentos que me são inerentes à psicologia social, à minha formação, eu acho que a percepção... Eu posso acabar como comecei. A percepção interessa aqui, nomeadamente muito do que as pessoas pensam e fazem prende-se com o que elas pensam e fazem que os outros pensam e fazem. Ou seja, se eu acho que os meus pares, os meus colegas, amigos, familiares pensam de uma certa forma, eu passo a agir ou a pensar dessa forma. E se viu isto em psicologia, acho que a tese é do Vicente Valentim, ele chamou-lhe o fim da vergonha. Se isto na psicologia política e na filosofia dá para uma proliferação do discurso de ódio, também pode dar para o contrário, ou seja, de começarmos a dar sinais claros, de promover, de que essa intolerância não é permitida, e por isso o que nós vemos, e nesse sentido, talvez um bocado ingênuo, nesse sentido as redes sociais podem também ter esse papel, ou seja, não é à partida por defeito de desenho garantido que as redes sociais só possam criar um spiral down, ou seja, que as coisas só possam ficar piores e piores. Por isso, uma percepção dos outros como não tendo tanto as opiniões extremas, negativas, alarmistas que eu lhes atribuo, isso é importante. Mais uma vez, dar maneiras das pessoas medirem o verdadeiro pulso da sociedade e perceber o que os outros verdadeiramente pensam. Cumprimos o nosso objetivo, nossa missão é refletir e, portanto, certamente que os ouvintes levam aqui manancial até para voltar atrás no podcast e no programa que estão a ouvir. Obrigado, André, obrigado, Gustavo. Obrigado. Muito obrigado, foi uma conversa rica sobre a crispação que está ou não mesmo a dominar a sociedade. Da Capa à Contracapa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Tem genérico original do pianista Mário Lajinha. Está disponível em podcast nas versões integrais de todas as nossas conversas ao longo destes anos de parceria. Este programa foi feito por Rui Glória, João Campelo, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana teremos aqui outro tema para outra conversa.